João Goulart foi vítima de intensa polarização ideológica entre direita e esquerda na década de 60. Não havia meio termo e as coisas pioraram com o assassinato do presidente norte-americano John Kennedy. Os americanos queriam vingança e começaram a intervir em países propensos a se unir ao bloco comunista. Após conturbado momento histórico, passando pelo suicídio de Getúlio Vargas, período JK e a posse e renúncia de Jânio Quadros, para que João Goulart assumisse, um acordo foi selado. Realizado um plebiscito, o presidencialismo venceu e João Goulart recuperou todas as prerrogativas que o mandato de presidente detém. Com o problema da assunção do Jânio como presidente, depois de tudo que ocorreu para essa assunção, né, com o antagonismo até dos militares, dos chefes militares da época, a que ele assumisse a presidência, foi feito um arremedo de parlamentarismo, foi feito um plebiscito depois, ele acabou assumindo, e ele realmente queria implantar no Brasil reformas que levariam ao Brasil a um governo, eu diria, sindicalista comunista, né? Porque a influência dos comunistas era muito grande, o PCB tinha uma influência muito grande, né? Inclusive nas associações de trabalhadores, né? Na época a CGT, né? Confederação Geral dos Trabalhadores, na qual inclusive o Riani era um dos dirigentes aqui de Juiz de Fora, né? Que eu tinha comigo aqui não tinha tinha comunista comigo, mas eu era amigo deles, amigo eu. Precisava qualquer coisa, vamos ver, conversar, mas não tinha. E o senhor era comunista? É? Você era comunista? O senhor era comunista? Não, eu nunca fui, não. Nem meu pai, nem nada. Nunca. Mas eles também tinham respeito de mim, eu tinha respeito deles. Eu tenho partido, era pelo partido. Né? Meu era PTB. Ela falou assim, você tem que conversar com o senhor Riani, porque ele era o homem que poderia parar o Brasil com um telefonema. Mas isso até cresceu um pouco, né? Não, porque nós tínhamos o movimento do sindicato, né? E calhou que eu, aqui no movimento do sindicato, acabei sendo o líder do sindicato, de modo geral. A maior greve que houve lá em São Paulo foi eu que fui lá para presidir, para resolver todo o problema, e conseguimos um bom salário, tal. Então é assim. E do Rio de Janeiro, então, fora a minha parte que era de Belo Horizonte, então nós conseguimos fazer o movimento sindical melhor em Minas, né? E quando acaba a gente também foi para essa parte do movimento nacional, que eu fui ser, inclusive, cheguei a ser prefeito da Federação Nacional Trabalhador da Indústria, né? Da Confederação, então era uma organização grande. É a CNTI, que era a maior, né? É a CNTI, Confederação Nacional do Trabalhador da Indústria, né? Os acontecimentos reais que aconteceram, a revolta dos marinheiros, a revolta de Brasília e outras mais, as insubordinações dentro dos quartéis, isso levou a que os chefes militares começassem a olhar a situação do país com outros olhos. Diante de toda essa movimentação, principalmente o Exército, que é a força terrestre, né? Que é a força responsável, inclusive, pela manutenção da ordem legal dentro do território, logicamente apoiada e coadjuvada pela aeronáutica e pela marinha. Viram que o Brasil estava descendo a ladeira, já estava no fundo do poço, e isso estava atingindo o Exército. E se atingisse o Exército, nós teríamos aqui uma luta interna, né? Seria muito pior para o país. E alguns oficiais, generais, já começaram a planejar. O Castelo Branco, inclusive, era chefe do Estado-Maior do Exército. Ele dirigiu-se internamente aos oficiais com alguns documentos. Eu estava doente, sabe? No comício eu tinha caído lá no chão dentro da organização. Aí eu fui para casa, eu morava sozinho. Mas depois veio logo o comício, né? Então eu tive que enfrentar. A senhora
amigo dele, né? Isso que orientou ele a fazer esse comício para falar da reforma de base? Foi nós, a responsabilidade foi nossa, né, do movimento sindical, né? Não é só eu, mas eu que a responsabilidade foi minha, que era o elemento que tinha organização, né? Bom é saber do senhor, porque ele estava, você vê como é que ele buscou lá, ele estava realmente adoentado nessa época e não poderia nem participar do comício. Aí o médico disse, senhor, mas eu tenho que fazer repouso. Eu sou um morro no palanque, mas eu vou. Aí deu um remedinho, deve ter sido um rebite lá qualquer, deu um remédio para poder segurar firme e ir lá para o comício. Mas a turma veio toda de São Paulo, Federação, de Minas e tudo, uns veio de trem, uns veio de coisa, e colocou lá, e colocou a massa lá, vamos dizer assim, né? Que é o que o João queria, né? Que tinha condições de colocar a massa era ele. Não dá para lembrar agora que eu piorei, né? Tem com esse problema. Mas então, eu cheguei lá, porque já está na hora e tal, eu fui para lá. Fui sozinho, né? E quando eu chego lá, no lugar que eu ia ficar, deve um bocadinho pronto, aí vem lá um militar lá. Quem é que reúne aí? Quer dizer, o cara vem, poxa, eu perguntei, poxa, que é? Então, já saiu lá, por favor, então você me acompanha. Bom, foi isso. Eu acompanhei. Quando chegou lá no Palanque? Palanque. Aí eu tinha o telefone, o João que estava no telefone, que estava falando comigo. Que urgência. Aí e já era para ele estar chegando lá conosco. Então, para falar com ele, para ler o que ele mandou para mim, o que me deu, eu fiz. Então eu entreguei e ele leu também isso aí. Isso foi na hora de começar. Aí o João já estava de fato chegando. Começou e não teve problema. Em 28 de março, os generais Olímpio Mourão Filho e Odílio Denis se reuniram com o governador de Minas, Magalhães Pinto, em Juiz de Fora, para discutir ações práticas que poderiam levar à derrubada do presidente João Goulart. Contudo, conhecido por seu temperamento explosivo e motivado por impasses na cúpula do Exército, Mourão Filho movimentou seus comandados de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 1964. Na prática, o general apenas antecipou um golpe civil-militar acertado entre os conspiradores. O Exército, o Olímpio Mourão, vendo uma certa indecisão de alguns comandantes militares, principalmente do Cruel, que era comandante do Segundo Exército, até por motivos políticos, ele decidiu partir com o movimento, porque ele sabia que partir do movimento em Minas Gerais era certo que quase todo o Exército, na sua totalidade, acompanharia o movimento. Então ele partiu aqui na madrugada, no dia 31 de março, né? As tropas já preparadas, e iniciou a contra-revolução. Eu era segundo tenente, quase primeiro tenente, aqui em Juiz de Fora, e eu era muito ligado à área de inteligência e acompanhava o movimento, né? E para o Exército era muito duro, porque era uma fase de inquietação, prontidões, o quartel com uma certa turbulência, porque alguns sargentos, você mostrava que os sargentos queriam quase se rebelar, apoiando o que principalmente o Brizola e o Jango dizia, né? E as tropas partiram para o Rio por isso, porque o Rio era o grande foco da subversão, né? E se abafasse a subversão no Rio, porque o Exército tinha o seu serviço de inteligência, antes das tropas saírem, o Exército estava levantando os líderes, que eram os líderes do movimento. Existia inclusive uma operação chamada Operação Gaiola, quer dizer, na hora que o movimento, antes do movimento iniciar, o Exército prenderia todas essas lideranças para evitar que o movimento pudesse crescer, o movimento comunista pudesse crescer, né? Ocupou vários pontos estratégicos e foi uma coisa devidamente planejada, não foi uma coisa que foi iniciada, né, sem se saber como se faria. Isso aí é uma coisa horrorosa, né? Nós fomos surpreendidos aí com essa revolução que não estava, ela estava
já estava há algum tempo programado, é natural, eles já tinham programado isso. E quando eu fui levado preso, talvez eu tenha sido, aqui no país inteiro, o primeiro a ser preso. Fui preso, eu era presidente da cooperativa e eu foram me buscar lá na cooperativa, às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, no dia 29 ou 30, não me lembro se foi 30 ou 29. Então, me acompanharam, me botaram num carro, me levaram para a delegacia e daí começou a minha tarefa, a da tarefa de presidiário. Né? Não estava sabendo nada que estava acontecendo, não tinha a mínima ideia. Depois que me levaram para o quartel-general, eu comecei a sentir que o problema era o exército envolvido naquele movimento. Então, daí um pouco mais, passado mais umas 2 ou 3 horas que eu estava preso, apareceu um outro preso lá, que eu nem conhecia, alguém ligado a algum movimento aí. E assim foi, quando chegou no dia 31, foi declarada a Revolução, né? E aí progrediu a coisa e durou mais 20 anos, pronto. O Riane foi meu preso e dentro lá no primeiro do quartel, 105. Então eu já tinha também de vir para cá, mas eu só vim 4 dias depois. O doutor já não viajou dia 4 e eu também, então viajei só dia 4 para cá. Então um avião a seu despeito lá, você quer ir, pode ver o que vai fazer. Daí eu pude, vamos, por causa de gente no avião. Mas a gente não dava controle de ver para mim lá, pode entrar, não. Por outras coisas, porque eu estava sendo procurado. Né? Tá entendendo? Não chegaram a me prender, eu não vi. Eu estava fugindo deles, né? Então, fazendo alguma coisa que eu conseguia ficar lá. E depois eu peguei para vir embora também. Eu vim para aqui, cheguei aqui, talvez movimento, eles me procurando. Eu não precisa procurar não, foi com a minha esposa, porque eu vou me apresentar lá, não tem problema nenhum. E no dia seguinte eu me apresentei. Ela disse que ele estava procurando todo dia lá. O Riane era um homem de proa do movimento sindical da CGT, no Rio de Janeiro. E ele veio preso para cá, depois de um certo tempo. Olha, ele participava da cúpula sindical, né? Ele tinha acesso à cúpula do governo, então ele devia saber muita coisa. Preso é preso, né? Não tem o mesmo conforto que em casa, então eu não quero entrar em minúcias disso aí, não. No exército, apenas 3 generais resistiram ao golpe: Cunha Mello, Euriales Zerbini e Ladário Telles. Porque a época era de se combater um movimento armado, não é brincadeira, você não combate com uma rosa, você não chega perto de um cara armado de metralhadora com uma rosa na mão, oferece para ele, olha, vamos para a paz. Eu digo isso assim para você, que eu quero dizer luta, eu me movimentar e fazer alguma coisa, me declarar tudo direitinho. Mas a luta, mentalmente, a minha luta continua. Eu me sinto um lutador, né? E um reformador também, porque eu gostaria que as coisas fossem melhores, né? Mas, infelizmente, não estou conseguindo melhorar muito não, mas já melhorou bastante. Já melhorou. Nós tivemos uma época aí dolorosa, né? E liberdade e tudo é uma coisa difícil de a gente encontrar e achar. Tem pessoas que não acham assim, sabe? Tem pessoas que acham que do jeito que estava muito bom, mas é bom para um grupo, né? Mas eu digo, quando eu falo bom ou ruim, eu falo é a população, né? População melhor, população pior, sofrendo mais, usufruindo mais das vantagens que a sociedade pode oferecer. É isso aí, né? A gente não pode achar que as coisas vão ficar brilhantes e maravilhosas a vida toda, não, mas tem sabendo tolerar e saber lutar para ver se melhora, né? A gente tem que reclamar. Até hoje, eu já com a idade avançada, eu tenho que reclamar meus direitos,
aquilo que vai me fazer bem, as minhas garantias para eu conviver, para a minha família conviver melhor depois que eu morrer. Não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Não, Mourão não era um cara excêntrico. Mourão era um militar, um cara dedicado ao exército, era um cara inteligente, tinha uma visão estratégica muito grande, tem uma visão de nação, tem uma visão de mundo, né? Eu me lembro que uma vez ele foi fazer uma visita ao primeiro do quartel 5, uma visita de inspeção, e na hora de sair, os oficiais ficam em linha para cumprimentar o general. E quando ele chegou perto de mim, ele me cumprimentou e ele disse assim: lhe desejo em dobro o que você está me desejando.